Por que é que Deus nos fez tão frágeis e susceptíveis? Você sabe? Porque parece que a gente quer uma vida blindada, e eu gostaria de ter uma vida blindada. E deixa eu dizer, vamos ver a comparação que Paulo fez sobre essa segurança e fragilidade. Eu fui fazer uma pesquisa sobre cofres mais seguros do mundo. E numa reportagem do Agora Dinheiro, ele colocou que existem os 6 cofres dos mais confiáveis do mundo. Um deles é o JP Morgan Chase Bank, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. E diz que ele possui uma das maiores operações de cofres do mundo. E eles oferecem uma ampla gama de serviços de armazenamento seguro, incluindo cofres para depósito de dinheiros, documentos, joias, obras de artes e outros bens valiosos. Diz que os cofres, esses dele, possuem várias camadas de segurança, incluindo câmeras de vigilância 24 horas, controle de acesso biométrico, sistemas de alarme sofisticados, e além disso tem uma equipe de segurança interna que monitora os cofres e realiza inspeções regulares para garantir a segurança desses bens armazenados. E os clientes têm acessos a esses cofres com chaves que têm combinações únicas e as transações são registradas para garantir a integridade desses bens. Então, ele é conhecido por ter um serviço de armazenamento seguro mais confiável e seguro do mundo, esse JP Morgan. O outro, e eu só vou falar desse segundo, fica na Inglaterra. Diz que também é um dos cofres mais antigos do mundo e fica localizado na Torre de Londres, na Inglaterra, e o cofre é responsável por guardar as joias da coroa britânica. Então, há uma coroa especial de Santo Eduardo, que é usada para a coroação de todas as rainhas e reis britânicos, e lá está guardado. Diz que o cofre também é protegido por múltiplas camadas de segurança. Eu não coloquei aí, né? Eu lamentei isso, porque eu tinha essa imagem e esqueci de colocar. Ele mostra o tamanho, as pessoas entram lá, uma porta de aço tão grande, tão, né? Nesse caso aqui, são de portas de ferro maciços, não aço, mas paredes de concreto armado e sistemas de alarme sofisticados. E além disso, a casa de joias é vigiada por guardas altamente treinados e armados. Então, quando você vai colocar o tesouro, nesse mundo, eles são famosos porque eles são os mais seguros e porque as pessoas querem guardar seus bens, os seus valores nesses lugares mais seguros. Por isso eles existem e por isso que eles elegeram os 6 maiores do mundo. Agora, o que me intriga, e aí é onde a gente vai conversar um pouco hoje, é que Deus também poderia criar o cofre mais seguro do mundo, por causa de quem Ele é, e por causa do tesouro maior do mundo, que vale mais do que o mundo inteiro, que é Jesus Cristo. E Ele resolveu abrigar esse tesouro numa coisa que não é, Ele chama de vaso de barro. Não sou eu, é o apóstolo Paulo que está falando. Aí quando eu vou pesquisar um pouquinho sobre vaso de barro, ele diz assim, eles são fáceis, claro, a gente sabe que eles são frágeis e quebram facilmente, mas a ideia é a seguinte, se eles forem expostos a temperaturas extremas, eles não suportam. E eles podem rachar e quebrar também se tiver água dentro, e ela congelar, ele vai rachar esse frio e essa água vai rachá-lo pelo gelo que ele faz, porque ele é forte. O gelo é forte e esse vaso é fraco. No frio acontece isso. Então, em outras palavras, está dizendo assim, ele não está preparado para enfrentar situações extremas. Certo? Esse é um vaso. E a mesma coisa, ele está fazendo essa comparação para a minha vida e a sua. Nós também, a nossa vida, ela é frágil, é susceptível, ela está exposta às circunstâncias. Nós não somos resistentes, mas ele resolveu colocar a joia, que é chamada Jesus, que é a glória de Deus, dentro desse vaso assim, frágil, quebrável. E aí? 2 Coríntios está dizendo assim, 4, 7 a 18, só a primeira parte, vamos ler comigo? Mas temos esse tesouro que eu expliquei, a luz e o poder de Deus que brilham, que é Jesus, em vasos de barro. Então, meu corpo, seu corpo, feitos de barro, e é mesmo isso, feito do pó da terra, e esse vaso, o nosso corpo, abrigando Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que é o tesouro mais importante para a nossa vida. E ele está fazendo essa comparação de fragilidade
para que quando você olhe para você e fale, puxa, mas eu não consigo ser o que deveria. Quantos de nós fazemos isso? Puxa, mas essas situações estão extremas, tão fortes demais, eu não consigo resistir. E aí, nesses momentos, você vai se sentindo, pera lá, que tipo de cristão eu sou? Que pessoa que eu sou? Ou então, porque essas coisas acontecem comigo, porque isso me cerca dessa forma. E nós não chegamos a esse ponto. Mas Deus colocou algo tão valioso e em algo tão inseguro, e que para mim, a ideia é assim, o tempo todo está exposto a perder esse tesouro por causa do vaso de barro, por causa de quem nós somos. E Paulo chega a citar, quando ele olha para esse texto, ele está falando, nós somos oprimidos de todos os lados, com dificuldades. Olha a pressão sobre o vaso. Ele diz, nós ficamos perplexos, né? Porque nós não sabemos as razões de certas coisas, não vemos saída nisso. Nós somos perseguidos, ele diz. E quando diz de abatidos, nós somos derrubados, essa é a ideia que ele estava colocando. Nós somos entregues constantemente, ele estava servindo à morte. Ele diz, vivemos constantemente em perigo de vida. Vasos de barro. Tão frágil. Por que tão frágil, gente? Por que será que Jesus não pegou e falou assim, eu vou entrar na sua vida e vou blindar você de um jeito e você vai virar o cara, né? Não é assim? Não deveria ser assim? Por que é que ele nos fez tão diferentes? Se os homens conseguem guardar o tesouro numa coisa tão forte que é intocável, nós chegamos a isso, pode dizer, ninguém pode entrar, a não ser que tenha acesso. Por que que nós ficamos tão vulneráveis do jeito que nós somos às situações da vida? Por quê? O próprio Paulo está respondendo, e aqui é o Espírito Santo, e eu vou rapidamente falar com você essas coisas para você pensar. Nós somos frágeis e susceptíveis às tribulações. Primeiramente, eu quero que você fale comigo para mostrar que o poder, vamos falar juntos? Para mostrar que o poder é de Deus. Então é assim que Deus quis se revelar ao mundo, através de alguém frágil e mostrar um poder tão grande que não se dá para pensar e imaginar. Meu pai fala assim, os meninos franzinos, eles chamam de franzino, então, em pessoas franzinas, fracas como nós, como eu e você. Aí o versículo todo, ele está dizendo assim, o versículo 7, mas, vamos juntos, temos esse tesouro, Jesus, em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Força da fraqueza, que é o que Paulo fala. É assim que o poder de Deus é revelado ao mundo. As pessoas vão ficar impactadas, e a gente vai ver sobre Pedro, exatamente o que a gente tem falado muito, impactados porque, como pode? A Bíblia chega a dizer que Deus chamou as coisas loucas desse mundo, as que não são, para que fossem. Porque quando pega, você vê o próprio João dizendo, cada um que chega aqui, ele dizendo, gente, eu não deveria estar aqui, eu não poderia estar aqui. Aí Deus falou, é assim, é esses que eu preciso. Porque aqueles acham que deveriam estar aqui, é o que não podem estar aqui. É assim que Deus faz. Ah, ele não era, o Israel não era, o Lucas, a Diego não era, mas eu quero fazer algo na vida deles, para que quando sobressair alguma coisa acontecer, a glória é minha, é no meu poder, sou eu. Você olha para Pedro, o que você vê em Pedro? Pedro é uma pessoa que, ele é um cara medroso, você lembra? Que naquelas situações, Jesus deixa acontecer 3 vezes, nas 3 situações, 3 oportunidades que ele dá para ele fazer algo, ele nega Jesus. Você conhece isso, esse é Pedro. Mas Pedro agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é alguém que se levanta diante de todo aquele povo lá, com a descida do Espírito, né, em Pentecostes. É o homem que olha para aquela multidão, não está nem aí agora, o homem medroso de uma mulher olha para uma grande multidão, e a sua pregação é uma pregação de confronto, não é assim, olha gente, Jesus, não, o Jesus que vocês crucificaram, que vocês são responsáveis pela morte dele, esse é o Jesus, e ele conta, e esses homens chegam, diz que o coração deles ficou tão agitado de tal forma, o que temos que fazer? E naquela pregação, 3.000 pessoas se convertem de um rapaz medroso, que não tinha coragem de fazer. E eu estou dizendo isso porque depois, mais à frente, diz que ele curou um coxo no caminho. Olha o que está acontecendo com Pedro, que não tinha, que estava pedindo para Deus, aumenta a minha fé, para Jesus, aumenta a minha fé. Um homem que diz para o coxo, levanta e anda, e isso que aconteceu. E agora, porque eles estão pregando de Jesus, eles são presos, e são chamados pelos sábios, os religiosos da época, que colocam eles na parede, apertam de toda forma, Pedro e Silas, e quando eles estão apertando, as respostas de Pedro, em Atos 4,13, eu só vou citar para você, diz assim,
vendo a coragem, os maiorais, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, olha só, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. De quem é a glória? De Jesus. Pedro poderia fazer alguma coisa? Não poderia. Mas agora alguém cheio do Espírito Santo, alguém que temia o Senhor Jesus. Então agora ele podia fazer todas essas coisas, ou ser usado por Deus. E a glória era de quem? Não, ele não tem instrução, é um homem comum, ele não poderia falar com sabedoria. Ele não poderia fazer isso, não tem jeito. Então a nossa fragilidade ensina que nós jamais vamos poder vencer as lutas sozinhos. Você não pode nas suas forças. Não adianta, não se faz nada. Pode pegar o que Deus colocar nas suas mãos. Não importa, desde o mais simples ao mais complexo. Ele está dizendo, você é frágil. Você não vai conseguir fazer na sua capacidade. Agora eu posso fazer na sua vida. Então, cada vez que vencermos as provações, pensando num resumo disso aqui, por causa da nossa dependência e obediência, os nossos amigos, nossas famílias, né, todas as pessoas relacionadas, vizinhos, todos ficarão conscientes de que existe um Deus que nos ama, um Deus que se importa, um Deus que cuida de nós. Porque eu vejo que algo é diferente na sua vida. Não é assim que você encontra algumas pessoas? Eu não sei te dizer, mas tem algo diferente em você. E aí você pode dizer, sim, tem algo diferente. Há uma paz no meu coração, uma força, que é Jesus. E assim Ele é glorificado de que forma? Através das suas fragilidades, da minha fragilidade. Amém? Dá para você entender o que acontece com você? Eu sei que se eu pregar diferente aqui, e por favor não se assuste, porque você vai ouvir a palavra de Deus, isso é palavra de Deus. A gente não vai massagear o seu ego e dizer, vem para cá que vai tudo ficar fácil. Você não vai, porque não adianta eu mentir para você, você sabe que depois você sair daqui vai ser difícil. Então o que nós precisamos é nos preparar com a palavra de Deus, entender assim, todo esse entorno e toda também essa sua dificuldade com as coisas. Não desista, não desanime, porque o que você está aprendendo de Deus? Eu quero mostrar o meu poder na sua vida, eu posso fazer coisas na sua vida inimagináveis. Deixa que eu faça isso. Então entenda bem, é isso que Jesus quer fazer através das suas debilidades. Segundo, nós somos frágeis e suscetíveis às tribulações, vamos falar, para que a vida de Cristo seja revelada em nós. A vida de Cristo vai ser formada cada dia. Situação após situação, a vida de Cristo vai ser formada. Por isso que ele diz que a gente tem que, no reino de Deus, é novo nascimento. A gente nasce de novo. Você já viu alguém nascer com 100 anos, com 50, com 30, com 40? Não. O que a gente nasce? Criança. A gente nasce criança. Para o quê? De glória em glória, dia após dia, situação após situação. Após caminhar cada dia com Jesus, contemplando a glória de Jesus, aprendendo com Jesus, a gente vai sendo transformado na imagem dele. Como é que isso acontece? Veja os versículos 10 e 11. Vamos falar? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Paulo está dizendo, puxa, trazendo o corpo, o morrer de Jesus. Para que a vida, vamos bem forte, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Não é o corpo, a igreja, é o seu. O sofrimento é o seu, as dificuldades são as suas, as minhas. Versículo 11. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo estava dizendo que ele entregou a sua vida, que ele estava passando por todas aquelas situações, para que Cristo fosse revelado, para que pudessem ver Cristo na vida dele. E as pessoas ficassem impressionadas com Jesus. Por isso que ele trabalhava para que ele sumisse, desaparecesse, e que Cristo cada vez mais fosse visível na sua vida. Convém que eu me diminua e que Jesus apareça cada vez mais. Então essa era a ideia, e isso que ele deseja. Então o objetivo nesse mundo passageiro é nós sermos parecidos com Jesus. Esse é o desejo. Nós trazemos a imagem de Adão, não tem jeito. Então nós pensamos do jeito dele, nós gostamos dessas coisas, nós vamos atrás de muitas coisas. Eu estava pensando, por que dependendo do que você abrir, não importa onde você abrir, as pessoas vão correr atrás e vão lá. Eu fui comprar algo ontem, num dos shoppings, que eu precisava, e eu passei e fiquei pensando, naquele lugar de chocolate. Você vai em alguns lugares, as pessoas estão na porta esperando para ver se aparece um cliente, né, para conversar.
mas eu não lembro de ter passado numa loja de chocolate e ver alguém na porta esperando para ver se entra. Sempre está um vucu-vucu lá dentro, todo mundo comprando, não é assim, né? Então, acho interessante isso. O nosso desejo guia a gente, né? E aí, Deus precisava fazer algo na nossa vida, no nosso coração, para que o nosso desejo por Ele fosse assim também, né? Mas nosso desejo geralmente vai para outras coisas, porque nós gostamos dessas coisas que o mundo oferece, elas são atraentes demais. Por isso que Satanás tenta Jesus oferecendo as coisas tudo rápidas, por atalhos, você pode ter agora, sem custo nenhum, em aparência, no primeiro momento. Então, essa é a imagem de Adão em nós, do velho homem. Nós somos egoístas, nós queremos o que é melhor para a gente, que nos agrada. E ele está dizendo assim, há um novo homem para ser formado, que é Jesus Cristo em nós. Os prazeres são outros, os desejos são outros, as vontades são outros, os compromissos são outros. Então, para que a vontade de Jesus, a vida de Jesus seja revelada em nós, eu preciso morrer para o meu orgulho, morrer para mim mesmo, morrer para minhas vontades e deixar que Cristo nasça a cada dia. Então ele está dizendo assim, a fragilidade que você tem, as dificuldades que eu e você temos, os sofrimentos que passamos, as tribulações têm esse objetivo. Ele quer revelar a pessoa de Cristo no seu corpo, na sua vida, em você, e para que você seja parecido com Ele. E é morrendo, não tem outra maneira de a gente vencer a não ser morrendo. É morrendo que vai nascendo a nova vida de Jesus em nós. Então é assim que nós vamos revelar Jesus para o mundo. É assim que as pessoas vão ver Jesus, em como eu e você, todas as pessoas enfrentam situações difíceis, mas como eu e você enfrentamos essas situações que eles também enfrentam, nós vamos mostrar para o mundo quem é Jesus. É assim que eles veem Jesus. Ele diz, nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverem amor. O mundo ama as pessoas e as coisas que ele gosta. Nós não amamos só os que nós gostamos e os que nós queremos. Nós somos chamados para amar os não amáveis. Está vendo a diferença? É dessa maneira que Jesus vai conhecer. Porque ele diz, ame até o seu inimigo. Bom, eu gosto de chamar para minha casa meus amigos, eu gosto de conversar, gastar tempo com as pessoas que gostam de mim, mas gastar tempo com quem é meu inimigo, amar o meu... eu vou dar alguma coisa especial para quem eu amo. E Jesus fala, dá para aquele também que está tentando tirar alguma coisa de você e te fazer o mal. Anda uma milha mais. Ele está pedindo algo, dê a capa também, faça isso. Entende a diferença com esse Jesus? E é assim que as pessoas vão ver. Não é de outra forma. Somos frágeis e susceptíveis também às tribulações. Em terceiro, fale comigo, para que o nosso interior, vamos lá? Para que o nosso interior seja renovado. Eu vou só citar o versículo, que é o 16. Ele diz assim, por isso não desanimamos, ele diz, Paulo, embora exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, ele diz, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Então, o exterior, e o que acontece muitas vezes, ele está se acabando, desgastando, de várias formas, né? Ele falou, mas o nosso interior tem que ser renovado cada dia. E é isso que Deus faz através das situações. E a Bíblia diz assim, que Deus começou uma boa obra em você. É muito importante você pensar nisso, é uma boa obra. Ele que começou a boa obra. E ele diz que vai completar essa boa obra até a volta de Jesus. Ô querido, irmão, irmã, você está achando que é bastante que você tem? Você já está achando que é suficiente que você tem? E Jesus está dizendo, nossa, isso não é nada que eu tenho para a sua vida. Há muito mais que eu tenho. Estou chamando você a entrar mais fundo nessa água com Jesus, né? E buscar mais, entender melhor as situações que acontecem conosco. Hoje é bom que a gente pode dar desculpa para tudo, para a pandemia, não é verdade? Tudo que aconteceu foi por causa da pandemia. Eu estou assim por causa... Você não faz exercício, mas é a pandemia que está me dando dor, né? Não é verdade? Pior fui eu, né? Eu acabei de fazer os 60 anos, as pessoas começaram a perguntar, mas o senhor está sentindo dor? Porque não sei. Eu falei, ué, pergunta é essa, o que aconteceu? Porque eu fiz 60 anos, agora eu tenho... Então começou as piadas dos 60 também. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo, né? Com a vida, né? Mas Deus começou uma boa obra em nós, e Ele quer a maturidade espiritual, que nós cheguemos a um ponto de compreender que Deus está em todas as situações que acontecem conosco. Tudo que acontece para o seu bem. O que você não gosta? O que está no seu entorno que é ruim demais?
O que você gostaria que acabasse de uma vez? A pergunta sempre é assim: Senhor, por que eu estou reagindo assim? Por que eu estou fugindo assim? Por que eu não quero? O que é que está errado? O que o Senhor deseja para mim? Porque essa situação, eu peguei uma das situações mais complicadas da minha vida para olhar, e eu tinha que culpar alguém, porque estava claro que aquela pessoa era culpada, até o momento que Deus diz: eu fiz, eu permiti, briga comigo. Puxa vida, aí é duro brigar com Deus. Queria brigar com a pessoa, queria pegar a pessoa pelo pescoço. Ela merecia. Eu não briga comigo porque eu amo você. Se eu deixei acontecer, você precisa perguntar o que eu quero para a sua vida. O que eu desejo? E olha os versículos 8 e 9, agora eu quero que você leia, falando nisto. Vamos juntos. De todos os lados, ele diz, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que ele está dizendo é exatamente essa coisa normal humana. Nós desanimamos quando somos pressionados. Quando as pressões vêm, é isso que ele tenta. Satanás tenta desanimar você. Nós desesperamos quando a gente não sabe o que fazer. Eu disse, todo mundo vai chegar um momento de dizer, e agora? Só Deus. Você chegou nele? Você tem situação assim? Que você fala, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É só Deus mesmo. E eu tenho que clamar, vamos chegar. E ele diz assim, o que acontece? Desespero quando eu não sei para onde ir, eu não tenho saída. De sentir abandonado diante das perseguições, é isso que Paulo está dizendo. De sentir destruído quando foi derrubado. Não, me derrubaram, me passaram a rasteira, eu caí, estou destruído, acabou. A renovação do nosso interior é esse poder que vem do Espírito Santo, que ele está dizendo para nos renovar. O Espírito que habita em nós, que nos põe de pé diante das situações. Aí a gente pode olhar isso de outra forma, isso que Paulo acaba de dizer. Nas pressões, ele diz assim, Deus nos dá ânimo. Amém, irmãos? Na hora de pressão, ele está dizendo, isso nosso interior, a pressão vem, mas interiormente, eu tenho ânimo que vem de Deus. Quando eu não sei o que fazer, ele diz assim, ele enche o nosso coração de esperança, ele dá perspectiva, ele mostra que há saída. Quando o meu coração não sabe o que fazer. Quando eu estou diante das perseguições, que a sensação de estar só, ele diz, eu me coloco ao seu lado. Porque o próprio Espírito Santo é essa pessoa que a gente precisa usufruir. Ele diz assim, ele habita em mim, ele habita em você. Ele não habita só aqui conosco, ele habita em você, na sua vida. Ele diz assim, ele intercede quando você não sabe orar, quando você está angustiado, não sabe qual o caminho, o que fazer, ele diz, eu estou ao seu lado, eu estou dentro de você, eu estou com você. A sua luta é minha luta, então você não está só nas perseguições. E diz que quando somos derrubados, alguém me derrubou, eu caí, machuquei. Então, o que ele faz? Muitos desistem e ele estende as mãos. E essa é a força, a renovação que ele dá interiormente. E nos toma pelas mãos, e nós levantamos, e nos levanta, nos põe de pé, para a gente continuar firme no Senhor Jesus. Então ele planejou transformar o seu homem interior cada dia com cada situação. Então vamos voltar para as situações? Qual é a situação que você está vivendo? Você acha que você pode selecionar algumas situações? Essa é do capeta, essa é dessa pessoa que fez, esse é daquele outro. Aqui talvez Deus está querendo alguma coisa. Não é assim? A gente seleciona? Não tem disso, querido. Tudo que está ao nosso redor, tudo que está acontecendo, tem Deus. Eu não vou dizer que Deus está causando. Algumas ele causa, porque ele diz que ele nos prova. Mas tentações não. Mas em todas as situações ele se apresenta para te ajudar, para te abençoar, porque ele quer renovar o seu interior e fazer de você um homem e uma mulher forte no poder de Jesus. Amém? Paulo aprendeu o seguinte, que ao invés de Deus facilitar, porque quando eu oro, eu estou querendo isso, Senhor, facilita a coisa. Paulo diz assim, ele chama de, eu tenho um espinho na carne. Foi a maneira que ele arrumou, ele não fala o que é. As pessoas deduzem muitas coisas. Mas ele diz, eu tenho um espinho na carne e fica claro, isso me humilha, me deixa humilhado. Alguns chegam a dizer que por causa do encontro com Jesus, que o olho dele ficava sujo o tempo todo, nunca foi curado dessa forma. Então diz que era ruim de ver. Alguns citam isso. Mas ele não cita, ele só diz assim, eu orei 3 vezes. Jesus orou 3 vezes. Ele diz, eu orei 3 vezes. E Deus disse assim, não vou mudar isso na sua vida.
Como é que a gente fica quando recebe uma resposta assim? Não vou mudar isso na sua vida. Então, Deus está dizendo, não vou poder facilitar essa situação para você. Mas Ele diz assim, quando Ele está dizendo, mas a minha graça é suficiente, Ele está dizendo assim, eu vou estar sempre com você, em todas as situações. Isso é o que você precisa. Somente tenha certeza que eu estarei com você, mesmo não mudando isso. Então Ele está dizendo que ia usar cada situação difícil para aperfeiçoar o poder na vida de Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa onde? Nas fraquezas, não na força. Paulo chega a dizer assim, quando eu sou forte, eu sou o quê? Por quê? Porque quando eu sou forte, eu sou fraco, espiritualmente. Porque quando eu sou forte, eu sou o cara, eu sou suficiente, eu não preciso. Eu não lembro de Deus, não dependo de Deus. Eu sou forte, eu posso. É isso que as pessoas estão fazendo. Mas quando eu sou fraco, é isso que ele está fazendo. Mostrando que na minha debilidade, eu já olho que eu não posso, eu sou incapaz. Eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda. Então ele falou, quando eu sou fraco, é na verdade o momento que eu sou forte, porque interiormente ele me fortalece para enfrentar situações e vencer situações. Então, quando somos fracos, nós reconhecemos que nós não podemos sozinhos. A gente vai correr para Deus, pedir socorro, e aí a gente vai dar a oportunidade dele trabalhar na nossa vida e fazer a gente ser tudo aquilo que ele deseja que seja, ter um interior que é forte no Senhor. Amém? Por último, nós somos frágeis e susceptíveis para quê? Para produzir grande peso eterno. O que será que é isso, grande peso eterno, né? O versículo está dizendo assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, o João citou isso na semana passada, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os deles. Então Deus está trabalhando, Ele está dizendo que Deus está trabalhando a nossa eternidade com as situações difíceis. Se as coisas forem fáceis para nós vamos achar que esse é o nosso lugar. Já sendo difícil, a gente já quer ficar aqui. Você pergunta para alguns, não, eu vou ficar aqui mesmo, tá bom. Mas pelo jeito que vive. E ele tem que o tempo todo lembrar que a nossa vida é isso, é frágil. Ele falou, não esqueça que os dias são maus, eles passam. A nossa vida é como um sopro, Ele está nos lembrando através da... Por isso que Ele coloca esse tesouro nesse lugar frágil. Dizendo assim, lembra, você é cidadão dos céus, você é estrangeiro aqui, você é peregrino aqui não é seu lugar. É isso que a nossa fragilidade faz e Ele nos lembra. E as situações tão difíceis é sempre para chamar a atenção. Olha, aqui é passageiro e há algo eterno para a sua vida. Todos os dias, em todas as situações. Aqui há algo que é passageiro, mas eu tenho algo que é eterno. É ao mesmo tempo lembrar que é passageiro, que também as situações difíceis vão passar. E aleluia por isso. Agora, quando diz assim, a nossa leve e momentânea, tribulação, deixa eu perguntar, a morte é leve? Alguém tirar a vida de alguém que a gente ama é leve? A gente ter alguém enfrentando um câncer terminal é leve? E o que Paulo fez aqui? Mais ainda, que passou por todo tipo de situação que você pode imaginar que é difícil, de sofrimento. O que ele estava dizendo? Não é leve, irmãos. Não é isso que ele está dizendo. Olha, não é nada o que você está passando. É que ele faz a seguinte comparação entre o que eu e você estamos enfrentando aqui e vamos enfrentar, comparado com aquilo que Deus tem reservado para nós, isso aqui se torna pequeno, porque o que Ele tem é grande demais. Por isso que Jesus está dizendo, em troca da alegria que estava proposta, aquilo que viria, o tesouro, aquilo que Ele tinha guardado para Ele reservado, Ele passou pelas coisas que Ele tinha que passar, Ele sofreu o que sofreu, porque isso aqui se tornou, apesar de ser muito complicado e difícil, porque se não fosse, Ele não diria, Pai, passa de mim, se possível, mas ele abre mão de tudo isso. Isso é pesado, é difícil, mas se torna pequeno diante da grandeza daquilo que Deus tinha reservado para ele. É isso que por isso que ele termina dizendo que é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé que a gente vai chegar até lá, esse lugar. É interessante que, enquanto Paulo está falando desse corpo frágil no capítulo 4, agora no capítulo 5, nos 5 versículos, eu quero que você me acompanhe. Diz assim, olha o que ele está falando agora, para concluir o assunto. Sabemos, ele diz, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, ele está falando desse corpo frágil, se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício
casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, nosso corpo frágil, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Isso aqui é reservado para aqueles que estão buscando a santidade de Deus, estão comprometidos com Ele. Como vai te encontrar nesse corpo? O que é vestido, né? Isso que você tem que entender. Então está sendo desenvolvido a imagem de Jesus em mim cada dia. Essa é a vestimenta que Ele quer, de santidade, de pureza, de amor, de graça, de obediência. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. Não porque a gente quer morrer. O que você quer? Eu quero morrer, a vida é chata. Não, não é isso que ele está querendo. Eu não quero ser despido, eu não quero morrer, diz, eu quero ser revestido, né, do poder de Deus, para que esse mortal que existe seja absorvido pela nova vida, pela vida que Deus tem. E o versículo 5 diz, olha, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em nós é chamado de penhor, é chamado de selo, é chamado de garantia de Deus, de que nós temos isso no último dia, um novo corpo, um novo céu, a nova terra. Mas aqui ele está falando de novo corpo. Diz que há um corpo celestial, especial, lá na casa eterna. Será a nossa casa eterna, lá na eternidade. Feito pelas próprias mãos de Deus. Quem é você? Já pensou? Qual será o seu nome? É isso que eu tenho que viver cada dia. Aqui é passageiro. Essas situações fazem tudo isso com a gente, porque Deus tem um imortal para você, uma nova vida, um novo corpo, celestial. Ele fez Adão do barro, desenhou Adão, cada detalhe do barro, planejou, e Ele está dizendo que Ele tem um novo homem, que é você e eu, homem, mulher, nova pessoa, celestial, que é você. Está lá, sendo formado pela maneira que você vive cada dia. A questão é, você e eu cremos. Nós cremos que nisto vamos viver cada dia buscando isso para as nossas vidas. Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé, irmãos? Pode vir de novo, pessoal, a música para a gente encerrar. Então, as situações que acontecem com você e comigo, antes de nós acharmos que Deus está punindo as pessoas, nós deveríamos chegar e nos aproximar das pessoas e ajudar essas pessoas a entenderem que Deus não trabalha assim. Os conselheiros de Jó quiseram dizer assim, você pisou na bola demais, por isso que Deus está pesando a mão. Então as pessoas começam a achar, todo mundo, Deus está pesando a mão, Deus está pesando a mão. Não, irmão, a mão de Deus nunca é pesada para a sua vida, não é isso que Ele quer. O que Ele quer através do que você passa, nós passamos todos os dias, é que você e eu sejamos transformados, que a gente tenha uma visão correta do que está acontecendo, que nos entreguemos a Ele, e que a gente possa experimentar o melhor que Ele tem para as nossas vidas cada dia. Eu fico imaginando o que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Quem sou eu lá? Quem é você? Qual o desenho da sua vida? Qual o meu nome? Um novo nome, baseado naquilo que eu vivo aqui. Então, isso aqui, a dor, o sofrimento, isso tudo vai passar. Amém?